vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs caríssimos, a palavra de Deus que cada domingo acolhemos como palavra que motiva o nosso seguimento a Jesus, nos ajuda a compreender e a tomar a decisão correta do nosso seguimento a Jesus. Por isso Jesus fala, ensina, cura, faz tantos sinais para revelar para nós que devemos ter uma fé sadia, comprometida, responsável. Jesus está no templo de Jerusalém. O que era o templo? Além de ser uma construção muito suntuosa, de muito ouro, de tudo aquilo que era poder naquele tempo, era também um lugar e o palco daquelas pessoas poderem desfilar o seu poder. Então no templo era reservado uma parte para os homens, outra para as mulheres. O templo era o lugar do louvor a Deus, mas que infelizmente muitos não estavam ali para servir e amar a Deus. Tinham outros desejos. Havia neste santuário um grupo de doutores da lei. Quem eram estes? Eram os conhecedores da lei. Eles sabiam a lei de cor, eles sabiam como deveria aplicar a lei, eles deveriam ensinar para todos os outros a cumprir a lei. Só que eles eram acolhidos, aplaudidos por todos daquela comunidade. Mas Jesus não gostava deles. Jesus faz uma crítica severa a eles. Por quê? Porque eles, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, não viviam de acordo com a comunhão com Deus. Falavam de Deus, mas não experimentavam a doçura do coração de Deus em seus corações. Impunham fardos pesados sobre as pessoas, eles mesmos não carregavam. Sabiam ver o cisco no olho dos outros, mas não reconheciam a trave que há neles. Eles iam nas casas das viúvas, porque essa era uma obrigação religiosa, mas iam lá e roubavam tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo começa o Evangelho dizendo: não sejais como eles. Isso Ele está dizendo para nós, para mim e para você. Não sejais como eles. A nossa experiência com Deus, escuta bem. Como é que eu sei que eu estou fazendo uma experiência com Deus e que o outro também faz? É quando essa experiência passa para a humildade do coração do ser humano, que reconhece que tudo é de Deus, tudo é para Deus. Quando nós arrogamos para nós a pretensão de sermos melhores, de ditarmos para nós que nós somos as pessoas mais religiosas, melhores que as outras pessoas, nós estamos imitando este grupo. E nosso Senhor Jesus Cristo diz: tomai cuidado, porque eles receberão a pior recompensa. Um homem e uma mulher religiosos é aquele que expande o odor de Cristo, é aquele que na sua fala, no seu jeito de ser, fala muito mais de Cristo do que de si mesmo. Fala muito mais da revelação de Deus do que da sua autopromoção. Se eu preciso me autopromover na religião, tem um trem errado. Esta não está fazendo uma experiência com Deus, está longe de Deus. E o santuário, infelizmente, deixou de ser o lugar do encontro da experiência com Deus para ser esse palco de desfiles de poder. No dízimo, no templo, haviam 13 cofres. Cada um desses cofres tinha um valor. Imagina vocês, 13 cofres. 11 cofres desses tinham valores. R$1.000, 10.000, 15.000, 30.000. E eles iam e depositavam naqueles cofres. Quando depositavam um valor grande, tocava trombeta.
Todos diziam: olha que grande oferta. O que dava oferta se vangloriava. Aquela oferta não era para Deus. Aquela oferta era para se autopromover. Aquela oferta era para impor sobre os outros o seu poder, não para o serviço e nem para o amor a Deus. Havia dois últimos cofres. Estes dois últimos cofres eram destinados para os pobres. Não tocava trombeta, ninguém elogiava, era a doação dos pobres. Tipo assim, se não existisse aqueles dois últimos cofres, não precisaria de ter, porque com o outro a gente pagava tudo o que precisava. Ali no templo, Jesus vê uma mulher viúva e pobre. A mulher, no contexto bíblico, naquele tempo, era a pior exclusão que havia, era a mais pobre que existia. A mulher não tem vez e nem voz. A mulher, enquanto é filha, está no comando do pai. Quando é esposa, no comando do marido. A mulher anda um passo atrás do homem, toda vestida, ela não fala. O homem se toca numa mulher, aquela mulher pertencia agora àquele homem. Então, no contexto bíblico, Jesus que inaugura o lugar da mulher. A viúva, ela não tinha vez e nem voz, já muito menos que tinha. Aquela mulher viúva, ou ela ia acolhida de novo na casa dos pais, ou o filho mais velho a acolhia, ou ela ia para a rua. Para a rua ela fazia duas coisas: ou ela pedia dinheiro, mendicando, ou ela se prostituía para sobreviver. Certamente esta viúva do templo não era uma prostituta, porque ela apresenta 2 moedinhas só. Seriam 2 moedas de 1 centavo. Não teria diferença nenhuma. Mas ela é vista não pelos outros e nem pelos discípulos, mas por Jesus. Jesus que vê aquilo que está acontecendo no templo e faz grande crítica, mas vê aquela mulher, aquela viúva que era pobre. E aí o que Jesus faz? Ele lança o olhar para ela, não vê a sua oferta, mas vê seu coração. E o coração que Jesus conhece dela e de cada um de nós, sabe verdadeiramente qual é a nossa intenção. De tal modo que Jesus chama os seus discípulos e diz: preste atenção nela. Aquela mulher, viúva e pobre, doou tudo o que tinha. Deu tudo. Não deu o que sobrava. Não deu no templo aquilo que ela tinha de sobra. Não deu o que tinha. 2 moedas de prata. Vendo a oferta daquela mulher, Jesus chama eles e a nós, para que nos tornemos discípulos como ela. Olha bem, meus amados, Jesus chama os homens apóstolos, os 12 apóstolos, e diz: esta mulher é modelo de discípulo. Alguns domingos atrás, nós ouvimos aquele evangelho que um homem chega e se coloca aos pés de Jesus, joelhado, e pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E o que Jesus diz para ele? Viva os mandamentos. E ele diz: tenho vivido já. Uma coisa te falta: vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue. E ele foi triste porque era rico. Esta viúva é o exemplo de como devemos ser discípulos. No domingo passado, em que celebramos a solenidade de Todos os Santos, nós ouvimos do evangelista São Mateus as 9 bem-aventuranças. E dessas bem-aventuranças, a primeira diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta mulher, essa viúva, é exemplo do pobre de espírito. É o pobre despreendido de todos os bens deste mundo, mas que confia em Deus. Aquela viúva confia em Deus, entregou para Deus tudo o que tinha. E Jesus elogiou e mostra para nós a atitude dela,
porque provém do coração. Aqueles outros que doaram o que sobraram, não tocou o coração, tocou o bolso. E para tocar o bolso, eles compraram o elogio de todos. Aquela viúva não fez nem a trombeta tocar e nem foi elogiada por ninguém, senão pelo próprio Jesus, mostrando para nós como nós devemos viver. E aí, olhando para essa viúva, compreendendo a nossa fé, nós vemos como longe nós estamos ainda de Deus. Eu pergunto para você: você confia em Deus? Deus é Senhor da sua vida? Nós dizemos isso, nós cantamos isso, nós muitas vezes professamos isso, mas não só aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática. Como é que temos colocado o amor em Deus, o amor de Deus em prática? Na vida, no dia a dia. Nós confiamos muito mais no poder, no ter, no ser, do que em Deus. A nossa vida ainda faz uma curva diferente daquela mulher que caminhou reta, confiando em Deus. Ainda precisamos servir aos deuses deste mundo. Ainda precisamos estar atrelados aos poderes deste mundo. Não que ter dinheiro seja problema. O problema é fazer dele o nosso Senhor, adorá-lo como único Deus, servi-lo como Deus. E aí o homem se torna escravo do dinheiro, se torna escravo do poder. O ser humano, cada um de nós ainda não compreendemos a soberania de Deus na nossa vida. Eu te pergunto, quantas vezes, meus amados, é fácil negociar a nossa ausência na missa? Hoje está chovendo. É fácil a gente ouvir isso, né? Às vezes eu pergunto: cadê o povo? Padre, choveu, né? Não veio à missa. Cadê o povo? Está fazendo muito calor, não vieram à missa. Faz isso no seu trabalho. Fala para o seu patrão lá: por que você faltou ontem? Porque estava chovendo ontem, não vi não. Ok? Ok? Fala lá para o seu patrão que você estava cansada. Estou cansado, estou cansada, não veio à missa não. Tranquilo? Certo? Não é certo. Por que nós temos um comprometimento muito maior com as coisas deste mundo do que com Deus? Com Deus nós não somos tão comprometidos. Com Deus pode ser amanhã a sua hora de oração. Você cumpre nas 24 horas o seu tempo de oração? Quanto é os seus minutos de oração? Não fala para mim que você não tem tempo. Isso é mentira. Você está enganando, querendo enganar você mesmo. Nós não temos prioridade. Você não tem prioridade de almoçar, de jantar? Você não tem prioridade de ir tomar banho? Por que Deus não é prioridade na nossa vida? Porque não é importante, porque não é essencial. Se tira Deus da nossa vida, a gente vive tranquilo. O que aconteceu na pandemia? Quantos foram e não voltaram? Porque perceberam que Deus não é essencial. E aí, meus amados, nós queremos fazer com que Deus ocupe-nos de nós, mas nós não nos ocupamos de Deus. Por que nós temos que dar tudo para Deus? Porque Ele nos deu. Olha o que nós ouvimos na segunda leitura. Cristo é o sumo sacerdote que abriu para nós as portas do céu, morrendo no sacrifício único da cruz, para abrir para nós as portas da salvação. Mas nós ainda não assumimos para nós que é com o Cristo e por Cristo que vamos ao Pai. Não significa dizer que Senhor, Senhor, eu chego no céu porque eu tenho que viver aquilo que o Senhor me ordena viver. Tomemos cuidado de não fazer da religião nosso palco. Tomemos cuidado para não querermos a vanglória por sermos ditos religiosos. Porque Jesus falou: receberão a pior recompensa. Quando vamos no dízimo, hoje é domingo do dízimo, conte a verdade para o seu coração. Aonde ocupa na escala de valores, no seu salário, a entrega do dízimo? É o primeiro, consagrado a Deus, destinado para Deus? É no segundo lugar? Terceiro? É no último, quando sobrou. Paguei as contas tudo, sobrou isso daqui, eu vou colocar no dízimo.
E às vezes, meus amados, é como faziam aqueles do templo. Não faz diferença nenhuma no nosso bolso. Escute o que eu vou falar. A oferta não é avaliada pelo tanto que você deu, mas pelo seu coração. Como foi a sua doação? Pode ser que você tenha doado 1 milhão, mas que isso não lhe fez diferença nenhuma. E não saiu do coração, saiu do bolso. Mas pode ser que você doe 10 reais, mas que saiu do seu coração a confiança em Deus, o abandono às coisas de Deus, a sabedoria de confiar tudo em Deus. Na primeira leitura, Elias está passando por uma cidade, Sarepta, e encontra uma viúva. Esta viúva ainda não tinha confiado em Deus. Portanto, o profeta Elias fala: vai lá, faz um pão. Ela responde para o profeta: em nome do teu Deus eu vou lá fazer. E ela se converte porque vê os milagres de Deus realizados, o Deus que o profeta Elias anuncia para ela, que é o Deus verdadeiro. E aí vê que não faltou farinha e nem azeite para manter a alimentação dela e do filho. É assim, meus amados, o nosso Deus cuida de nós, mas nós precisamos confiar nele. Leva para casa essa reflexão dessa semana e se pergunte: eu estou confiando em Deus ou confiando no dinheiro? Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus e confio nele, ou coloco a minha vida no dinheiro e uso Deus para sustentar o meu desejo de dinheiro? Que o Senhor nos ajude nessa conversão, porque a cada um de nós o Senhor exige uma resposta, que nós possamos dar a Ele tudo o que temos, mesmo que tudo que for seja pouco. Deus recolhe a nossa oferta e transformará sempre em nós, multiplicando a sua graça em nossos corações.